Tem. Eu tô amando fazer ao vivo isso aqui. Você quer perguntar aí agora? É uma beleza. Eu vou fazer a pergunta do Wellington aqui. Wellington. O Wellington não colocou de onde que ele é, tá? O Wellington, vou falar o seguinte. A pergunta do Wellington é o seguinte, ó. Eu até quero reforçar porque você falou uma coisa aqui sem pensar da última vez que o povo tirou sarro de você aqui, viu? Você se retrate hoje. Você falou numa das suas falas aqui num corte que o demônio não entende inglês. Claro que ele entende. Depois eu vou te mostrar. Não, o povo tirou sarro de você, Sério, tá? cara? O povo tirou sarro de você. Tem muito demônio que é mais americano aí, tá? A pergunta do Wellington é o seguinte, ó. Quando o demônio se manifesta em outro país de idioma diferente do português, ao expulsar, eu tenho que fazer isso no idioma da pessoa ou em português? Que Você entendeu? demônio? Não. Sabe quando eu falei no início que existem pessoas que podem ser usadas pra... Por exemplo, o William, o Ziel, ele vai e faz uma macumba pra ele mesmo ser usado. Aí o cara... o espírito do Ziel entrou dentro daquela pessoa, porque não, tipo assim, é uma perturbação bem louca, porque o mundo espiritual é bem diferente de falar. Eu creio que quando eu falei essa parte de inglês, eu fiquei falando de falar em línguas, expulsar o demônio e tudo mais. Mas respondendo a pergunta do Wellington, quando você chega para um lugar, geograficamente falando, por isso que eu falo sobre discernimento de espíritos, você deve estar em um lugar... E quando aquela pessoa foi tomada por aquele espírito, que língua eu vou falar? Primeiro que você vai falar, a Bíblia fala que Paulo, quando foi em Roma, ele falou grego. E naquela época era a língua que predominava. Mas eles também falavam hebraico. Em Israel, por exemplo. Então, dependendo do lugar, por exemplo, existem lugares que o meu pai foi, isso é muito forte de falar, que a pessoa foi... cheia lá do demônio e tava falando no dialeto. Que língua eu vou usar para expulsar esse demônio? Em nome de Jesus, fala português, a tua língua fala. Porque aí onde você tem autoridade, é aí onde... Agora, o nome de Jesus supre muito em seus efeitos, mas em Quimbundo, Jesus, se fala Yesu. Vai lá no Umbundo, Yesu. Em vários dialetos pode ser Ngai, Ngana, Nzambe. Então, eu vou chegar naquele lugar, eu vou falar na minha língua. Eu entendo que eu consigo falar. Porque não é sobre o William, nem sobre o Ziel, é sobre o nome de Jesus, é sobre o poder que há no nome de Jesus. Se você falar Yesu, Nzambe, Ngai, Jesus, Jesus, que seja, você está falando o nome dele. Yeshua HaMashiach, você está falando o nome dele, sabe? E é muito sobre isso, mano. Eu faço uma observação, Wellington. Eu ouvi um testemunho uma vez de um pastor. Eu até quero trazer esse pastor aqui. Eu tô procurando o contato dele, que ele trabalhava com libertação só em aldeia indígena. Eu ainda vou trazer esse aqui, o pastor Walter. Pastor Walter, conheço. Ele o contato dele. Ele tem muita história pra contar aqui. E ele disse uma vez, pra você entender, que ele foi fazer um trabalho numa aldeia de libertação e aonde tinha muita gente... Eu vou contar um spoiler, porque ele vai contar aqui. Muitos índios jovenzinhos estavam se suicidando. Uma onda de suicídio diário na aldeia. E ele chegou no momento onde tinha um em cima da árvore com a corda para se enforcar. Possesso de demônios. E quando ele chegou, o demônio começou a falar com ele naquele dialeto indígena, daquela aldeia. E ele disse assim, ó, em nome de Jesus, começa a falar no meu idioma, porque eu não te entendo. Fala comigo que eu falo em português. Aí imagina comigo um índio que não tem contato aqui, que não tem... Cara, não sabe falar português. Imediatamente o demônio, cara, me arrepiou. Aquele espírito maligno começou a falar em português com ele. Começou a falar por que tava ali e o que tinha de problema ali. Então, assim, cara, a questão espiritual a gente brinca, fala algumas coisas aqui engraçadas, mas é muito mais sério. Ela transcende língua, entendimento, etnia. É muito mais sério que isso.